Esse vídeo é sobre a criança interior em tempos de pandemia. Sou Graça Martini, terapeuta sistêmica, terapeuta comunitária consteladora, e vamos continuar a nossa jornada do encontro com a criança interior. Essa jornada é inteiramente gratuita para você. E aí, agora vamos conversar um pouquinho sobre como anda a minha criança ferida, vitoriosa, em tempos de pandemia. Como que anda a sua criança? Você já assistiu algum dos vídeos anteriores? Você já sabe o que é a nossa criança, que é a bagagem de amor e dor que eu carrego desde o meu nascimento, ou também carrego desde a minha vida intrauterina. Como que eu lidei com as minhas dores do passado, minhas vitórias, minhas conquistas, como que eu lidei com as minhas necessidades básicas atendidas ou não atendidas. E aí essa criança se manifesta na vida adulta, em forma de uma criança vitoriosa, de uma criança divina, de uma criança maravilha, que me impulsiona para a vida, ou em forma de uma criança ferida, machucadinha. Em tempos de pandemia, eu tenho visto e atendido muita gente onde a criança está no comando, a criança ferida está no comando. E a sua? Está comandando os seus dias? Você já parou para pensar nisso? O que acontece em tempos de pandemia? Quando acontece uma crise na vida da gente, nós estamos em tempos de pandemia numa gigantesca crise mundial, onde o vírus, ele não é local. O planeta inteiro está sofrendo as consequências desse vírus. Então, é uma crise. E crise, no kanji chinês, a palavra crise é escrita com 2 kanjis, que são 2 símbolos, 2 desenhinhos. Um significa perigo, o outro significa oportunidade. Perigo de quê? Perigo de me afundar, de ter problemas graves de saúde mental, de não dar conta, de entrar em depressão, de ter ideário suicida. Crise, perigo de afundar. Ou crise, perigo distante, e é uma oportunidade de crescimento. Então, 2 kanjis. Qual caminho eu escolho? O caminho perigoso de me afundar ou o caminho do crescimento, da oportunidade? Então, em tempos de pandemia, nós estamos em crise e eu preciso escolher que caminho. Que caminho eu vou seguir? Aproveitar esse tempo de crise para rever meus conceitos, meus valores, meus projetos, meus sonhos, minhas prioridades, minhas necessidades. Então, nós já falamos que o adulto que está no comando é aquele que conhece e reconhece as suas necessidades e vai em busca. Quando é a criança que está no comando, é o aqui e o agora. Então, nessa pandemia, eu quero abraçar, eu vou abraçar, eu quero sair, eu vou sair, eu quero ir para uma festa, eu quero ir para uma festa, eu vou fazer tem uma festa clandestina, eu vou. Quem que está no comando? A minha criancinha. Em tempos de pandemia, a nossa criança ferida está esperneando, está gritando o tempo todo. Eu preciso estar cada vez mais consciente do meu adulto. Porque a criança, ela é imediatista, ela quer agora. E a criança não lida com frustração. Sofre, sente, ressente, fica de mal, fica emburrada, fica rebelde e faz assim mesmo, teima e tira a máscara, vai pra festa, vai pra não sei aonde, abraça, beija. Quem assume as consequências depois?
da morte, da doença, do isolamento. Então, como está a sua criança em tempo de pandemia? Está no comando ou é o seu adulto que está no comando? Quem é a criança que se manifesta agora em tempos de pandemia? É uma criança rebelde, uma criança coitadinha de mim, eu já falei isso em algum vídeo, quem está acompanhando a jornada vai assistir. Ou é a criança intimidadora, que ameaça todo mundo, fica nervosa e eu sou assim mesmo? Ou a criança que fica doentinha? Ou aquele distante que vai para sua caverninha, se isola? Qual é a criança que está se manifestando? Você já se perguntou? Como que você tem lidado e cuidado de você nessa pandemia? Eu vou dizer para você que quando eu me dei conta que a minha criança tinha voltado para o útero materno, que aqui, trancada em casa, eu não tinha ansiedade, não tinha medo, não tinha insegurança. Eu gostei demais de sair daquele corre-corre, de viajar, de dar aula fora, de atender fora, de viajar para um estado, para o outro, para fora do país. Quando a pandemia veio que me enclausurou dentro de casa, eu percebi o quanto eu estava feliz de ter voltado para casa. E me dei conta de que eu estava no útero da mamãe, e que ali era bem gostoso. Mas quando começou o movimento da vacina e que surgiu a possibilidade de sermos vacinados e retomar gradativamente a vida, a atividade externa, minha criança começou a perder o sono, né? Eu comecei a não dormir bem, a ter dores no corpo, e comecei a perguntar então para minha criança o que é que estava acontecendo. E eu me dei conta que eu estava com medo de recomeçar, ou renascer, ou sair do útero, que estava gostoso demais. Então, coloquei a minha gracinha no coração e falei, calma, você está segura, você tem um lugar seguro, eu sou adulta, eu já cresci e é possível recomeçar. E foi aonde nasceu a jornada do encontro com a criança interior. Sim, é possível sentir disposição de retomar no novo normal. E aí, perdi o medo, ou não sei se eu perdi o medo, mas minha adulta assumiu. Vamos gravar vídeos e começar a cuidar das pessoas na forma em que o novo normal possibilita. Então, durante a pandemia, eu experimentei o conforto do útero da mamãe e a dificuldade que foi o meu parto, que significava nascer. Foi muito difícil, muito conturbado. Então, retomar a vida me deu aquela sensação de desconforto e insegurança. E eu precisei conversar comigo seriamente. Quem que tomou o comando? A minha adulta. A minha adulta veio à tona e disse, acalma, porque você já lidou com muitas coisas na vida e recomeçar não será um problema. Então, a jornada nasceu num momento de crise. Essa jornada da criança interior nasceu num momento de crise, da minha crise. E foi quando eu acalmei de novo a minha criança. No começo da pandemia, acalmei minha criança. Quando havia uma possibilidade de retomar as atividades, precisei acalmar minha criança outra vez. E isso é durante toda a vida, não só em tempos de pandemia. Então, crise é um perigo e uma oportunidade. Eu é que escolho o caminho. Se eu quero ir para um caminho perigoso, de autodestruição, de baixa autoestima, de depressão, ou se eu escolho o caminho do crescimento, do autoconhecimento e das novas possibilidades. O adulto lida com frustração, o adulto lida com o limite,
O adulto lida com a impossibilidade temporária ou total de alguma coisa que pode não ser feita para sempre ou pode não ser feita temporariamente, como é o caso da pandemia. O adulto aceita algumas regras e condições sociais necessárias para conviver bem. A criança não. Não aceita, não quero máscara, não quero ir para uma baladinha, quero fazer um churrasco com os amigos, quero abraçar a mamãe, quero abraçar o papai. E as consequências são desastrosas. Pessoas perdendo seus pais, suas mães, seus amigos queridos. Então, sistemicamente, eu estou ligado ao planeta inteiro. Ah, como assim? Eu não conheço ninguém lá da África. Nós somos humanidade. O que quer dizer humanidade? Uma unidade. Então, se eu tenho um comportamento, minhas criancinhas, se eu tenho um comportamento que eu tenho a impressão, só a ilusão, de que é um comportamento que vai afetar somente a mim. Não vou usar máscara mesmo, vou numa festinha ali e pronto, e se eu pegar Covid tudo bem. Mas somos humanidade, ou seja, somos uma unidade que vivemos em comunidade. Mesmo que eu esteja aqui e alguém que eu não conheço lá num outro país, quando eu tenho um comportamento positivo, eu mudo e afeto todos ao mesmo tempo, porque isso é sistemicamente. O meu comportamento afeta. E a mesma coisa de uma questão de um comportamento inadequado. Se eu tenho um comportamento inadequado, quando eu me comporto, o meu comportamento em forma de rede ou cascata afeta também a minha volta. E de uma forma sistêmica também acaba atingindo o planeta. Então, se eu não cuido aqui da água, da reciclagem, da natureza, a questão dos agrotóxicos, se eu destruo a Amazônia, o que acontece? É aqui, ninguém tem nada com isso. Afeta o mundo inteiro. Olhar a vida de forma sistêmica é entender que eu não estou sozinho, eu estou numa rede de relações. Então, se eu saio e vou para uma festa, se a minha criancinha, né? Se eu penso que é um adulto, mas é uma criança que está indo para uma festa em tempo de pandemia. E aí o que acontece? Esse meu comportamento afeta todos à minha volta. Não só o vovô e a vovó. Ah, mas eu não tenho mais vô e vó. Eu posso ter pai, mãe, irmãos, tios que têm avô e vó, que têm outros familiares, que têm comorbidade. Então, o meu comportamento afeta em cascata todas as demais pessoas. Então, não é possível viver pensando só em mim mesmo. Quando eu me comporto como criança, eu estou deixando o meu adulto fora do comando e estou mandando e desmandando. É bem naquela fase de criança birrenta e onipotente, que diz eu faço, eu mando, grita, esperneia, sapateia, faz birra no mercado e a gente passa vergonha. É isso que está acontecendo com muitos adultos que pensam que estão no comando de sua vida e quem está, na verdade, no comando é a sua criança. Então, quando um adulto responsável está no comando da vida, o que acontece? Em cascata, todo o seu comportamento positivo, pensado, planejado, com responsabilidade, afeta positivamente os demais
E isso a gente vê nos países em que quem aceitou que o Covid era uma coisa séria já estão mais tranquilos. A gente que não aceitou que o Covid é uma coisa séria, onde as criancinhas, todas as criancinhas foram passear sem máscara, andar, fazer aglomeração, se juntar em churrasco clandestino, em festa de Natal, Ano Novo, praias, viagens. Nós estamos sentindo a consequência sistêmica disso. Então, quem está no comando? Sua criança ou você? Quando eu digo para minha criança, olha, eu já cresci, agora eu sou grande, posso cuidar de você. A pandemia é temporária. Eu consigo esperar, eu consigo lidar, vou tocando a minha vida da maneira que é possível. Eu cuido de você. Não se preocupe. Eu sou o pai e a sua mãe agora. Sou seu papai e sua mamãe. E eu estou dizendo para você, vamos ter que esperar mais um pouco. E eu vou cuidar de mim e vou cuidar de você. Vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar de fazer exercícios físicos. Vou cuidar de mim enquanto eu cuido de você, tá bom? Não se preocupe. Quem está no comando da minha vida sou eu. Eu pego na sua mãozinha e nós vamos juntos. Mas você não está mais à frente da minha vida. De vez em quando essa criança solta da mão e quer estar à frente. E aí o que vai acontecer? Você vai dizer, opa, calma, volta pra cá. Eu cuido de você. Nessa pandemia, eu preciso estar mais atenta, mais atento à manifestação da minha criança, principalmente se ela foi ferida, porque aí os sentimentos de abandono, de rejeição, de solidão, de isolamento, podem ficar maiores do que eu dou conta. E às vezes eu preciso procurar um profissional, um terapeuta credenciado, para cuidar de mim, porque tá demais. E aí eu aproveito essa oportunidade para dizer que essa jornada é bastante terapêutica, mas não é um processo psicoterapêutico. Então, se eu não estou dando conta emocionalmente, minha criança está esperneando demais, está sofrendo demais, tá vindo emoções do passado que eu não estou dando conta. Procure um profissional. Tem muitos psicólogos, muitos terapeutas competentes que estão trabalhando de forma online. Então, não deixe de buscar ajuda se a sua criança está fora do controle. Assuma o comando. O adulto é capaz de buscar recursos do pensar, do sentir e do agir. Então, se eu percebo que a minha criança está fora do controle, está sofrendo demais, a depressão está me afundando, vou atrás de ajuda. Preciso de ajuda. E o adulto pode buscar esse recurso. Não solte da mão da sua criança. É você quem cuida dela agora. Você é o pai e a mãe da sua criança. Ela não pode tomar o comando e a frente da sua vida. Em tempos de pandemia, eu tenho atendido muita gente, mas quem tem vindo é a criancinha desesperada, que não está dando conta de ficar trancada, não está dando conta de não fazer, de não poder, de não abraçar a mamãe, o papai e os entes queridos. Abrace a si mesmo, abrace a si mesma. Nós sabemos que o pensamento e o sentimento e as vibrações de amor chegam em todos os lugares. Aproveite esse tempo para exercitar outras formas de amar que não seja o toque,
O adulto sabe fazer isso, o adulto sabe que existem outros recursos que ele possa buscar para poder seguir a vida em frente. Um adulto não descuida de si mesmo. Um adulto não permite que a sua criança tome conta de tudo na sua vida. Olhe para sua criança, veja se ela está, durante essa pandemia, destruindo o seu relacionamento. Se você é casado, se você mora com alguém. Veja se ela está carente demais e está querendo um papai ao invés de um marido, está querendo uma mamãe ao invés de uma esposa. Veja se a sua criança está birrenta, está sofrida, está coitadinho de mim. Se a sua criança está intimidadora, está falando alto, gritando e ferindo as pessoas que você ama. Cuide da sua criança. Não permita que ela se manifeste e comande sua vida. Você vai olhar para as necessidades da sua criança, vai dizer para ela: eu reconheço, isso aí está doendo demais, está difícil, você está se sentindo abandonada quando você está isolada, não está se sentindo amada, reconhecida. Eu ouço suas necessidades, eu cuido de você. Não se preocupe, vem cá. O que você está querendo? O que você precisa? Vai brincar com a sua criança. Os processos criativos surgem nos momentos de lazer, de descontração. Vai tomar um banho de mangueira com a sua criança, de esguicho. Vai brincar de massinha com a sua criança. Aproveita esse tempo para ver o que é que a sua criança ferida precisa e quais são as potências da sua criança divina e vitoriosa, para que você comece a colocar em prática como adulto. Você tem essas forças dentro de você, a dor e o amor. Não perca de vista que você está no comando. Eu me dei conta que a minha criança ferida, eu fui uma criança muito doente. Então eu vivi mais dentro do meu quarto, brincando com as minhas bonecas, vivia em balão de oxigênio, meu parto foi muito difícil. Então eu fiquei muito confortável durante essa pandemia, muito confortável dentro de casa. Acabou a ansiedade, aquela coisa de ter que viajar para vários estados, dar aula, preparar, organizar curso. Nossa, que sossego que foi. E eu não conseguia sentir muito esse desespero que as pessoas queriam para sair de casa, porque eu me senti muito confortável. Comecei a me perguntar por que eu me senti tão confortável assim. Porque eu voltei para o lugar que era seguro. Antes mesmo daquela tranquilidade do meu quarto, que era onde eu brincava e vivia mais segura, por ser muito doentinha, eu voltei para o útero, muito confortável. E na eminência, quando a vacina começou a acontecer e talvez a possibilidade de ser vacinada e o ritmo da vida ser retomado no sentido de viajar, de fazer outras coisas, eu percebi que a minha criança precisou ser acalmada, porque eu me senti sem forças para recomeçar. Seria como ter que nascer de novo e enfrentar todo aquele processo de vida e morte que eu enfrentei desde que eu nasci. Acalmei a minha criança e, graças a essa crise, nasceu a jornada do encontro com a criança interior. Vamos criar coragem, vamos gravar vídeo, vamos criar um novo projeto, já que não é possível ainda viajar. Esse é o novo normal. E eu dei início a uma jornada virtual por meio de vídeos
coisa que eu acreditava que talvez não fosse fazer, porque eu gosto muito do presencial, do toque, do abraço, do cheiro, né? O trabalho que eu desenvolvo é corporal, vivencial, extremamente teórico vivencial. Não consegui imaginar uma outra coisa. E aí nasceu a jornada do encontro da criança interior. Porque eu olhei para minha criança e vi que ela estava com medo de criar um projeto novo para esse novo normal. Ela estava assustada e paralisada. Eu não conseguia imaginar o que é que eu poderia fazer de novo durante essa pandemia. E aí estou eu gravando um vídeo para você, falando da criança interior, porque a minha foi cuidadinha. Peguei na mãozinha dela e disse: Gracinha, não se preocupe. A Graça adulta já se virou muito, desde que nasceu, estava entre a vida e a morte. E ela foi vida, ela é vida. Ela sabe lidar com os perigos da morte e consegue criar nos momentos de crise. E aí eu me acalmei e a adulta tomou conta. Estou gravando vídeo para você e esse então é o vídeo sobre a criança interior em tempos de pandemia. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Existem grupos, já que estão fazendo grupos de WhatsApp para estudar a jornada do encontro da criança interior, e eu te convido a continuar assistindo os vídeos. Vem pro próximo, estou te esperando.